Não é porque eu tenho minha casa, eu tenho meu lar, eu posso chegar em casa, deitar minha cabeça no travesseiro, ver minha novela, ligar minha televisão, ligar meu ar-condicionado, ter meu telefone convencional, meu celular. E aquelas que estão na rua, sendo apedrejadas, sendo, sei lá, sacaneada por outros, porque a gente, até hoje, sendo uma travesti ou transexual, somos uma pessoa tão assim discriminada. A gente luta, luta, luta e não chega a denominador comum. Só os grandes lá no poder, em Brasília, que tudo que eles querem conseguem. A gente luta aqui só por uma coisinha, por respeito, por satisfação. Porque a gente não pedimos para ser travesti, homossexual, viado, entre aspas. Entendeu? Então, a minha busca pelo respeito, ela começou desde cedo. Desde quando a gente acaba descobrindo que a gente não é aquilo que a gente pensa que a gente vai ser, né? Quando a gente é criança, eu no meu caso, eu sempre pensei que eu ia me transformar numa linda menina. Só que quando a gente vai fazendo 12, 13 anos, a gente vai descobrindo que não é nada daquilo e que a gente é aquilo que a gente é. Desde o começo sempre foi uma luta muito grande, porque eu nunca pensei em ser aquela travesti que, ai, meu amor, não sei o que. Embora eu tivesse muitas amigas travestis que eram muito lindas, maravilhosas, corajosas, eu não tinha aquela mesma coragem. Eu sempre quis ser uma mulher normal, como qualquer outra mulher que tinha suas preocupações, mas que conseguia ser bem sucedida na vida. O que é muito difícil quando você tem um nome que começa com José. Mas a pressão do mundo exterior, quando a gente vai para um ambiente de trabalho comum, ou seja, heterossexual, heterossexista, normativo, com aquelas normas estabelecidas, onde é o homem branco, heterossexual, que ganha, onde a mulher já é vista com preconceito, que de lá a transexual, ainda mais uma transexual negra. Independentemente de você ter N habilidades, de você ser superdotado, ter altas habilidades, de você falar vários idiomas, isso aí não conta no mundo de aparências que é hoje. Né? Eu me lembro de quando eu fui prestar meu primeiro vestibular para a UFRJ, que eu tive que fazer um escarcéu eu tive que parar a prova para que as pessoas parassem de olhar para o porque eles pegaram do local onde estavam as identidades, a minha identidade, para ficar mostrando para os coordenadores de turma que ela é ela, e todo mundo fez um bolinho assim. Se eu não fizesse aquele escândalo, eu não ia fazer a prova e não ia completar a prova para poder fazer o vestibular, para poder estudar. Sempre a vida da gente é cheia de pequenos momentos em que a gente tem que dizer: ei, por favor, pare, eu existo, sou normal igual você, sabe? Eu não me lembro do autor dessa frase agora, né? Não sei se foi Lacan, não sei quem foi. Bom, eu sei que essa frase ela é a seguinte: o outro é aquilo que nos possibilita não nos repetir ao infinito. Então, a gente tem que aprender com o próximo. Eu sou Alessandra Ramos, mulher, com histórico de transexualidade, e uma pessoa normal como outra qualquer, e exijo respeito. Então, gostaria de participar com todos uma coisa que aconteceu comigo ano passado, que eu fui tomar uma vacina junto com meu esposo. Nós estávamos indo para um posto de saúde e enfrentamos a fila, não houve nenhum problema de identificação, porque as pessoas não viam nada em mim que acusasse de eu ser uma mulher transexual. Mas quando eu me apresentei para tomar a vacina, a enfermeira perguntando se eu estava menstruada, e eu dizendo para ela, que foi até um pouco cômico,
com toda certeza que eu não estava menstruada e que não era gestante. Apresentei o meu RG e ela percebeu que se tratava de uma mulher transexual devido a ainda não ter feito a retificação de nome e sexo na documentação. Ela começou a dizer que eu não poderia ser usuária de drogas, não poderia ser uma pessoa vivendo, né, com HIV e AIDS, ou seja, mudou todo o contexto, porque ela percebeu, ela identificou que eu era uma transexual, e para as pessoas leigas, transexualidade e travestilidade é tudo a mesma coisa, que é sinônimo de marginalidade, de prostituição e de drogas. Na verdade, eu não discuti nada com a profissional, porque ela fez o trabalho dela, né, muito ignorante, por não respeitar a diversidade, ela não entendia aquilo. Mas eu fiquei muito triste, porque na época eu não tinha um convívio tão grande, tão estreito com a militância, aonde eu poderia estar também contra-atacando de forma educativa, né, para fazer com que ela entendesse que, pelo fato de eu ser transexual, isso não significa que eu seja portadora do vírus do HIV, né, mas eu me calei de frente daquela situação, por não ter esse recurso de conhecimento dos meus direitos, que é uma coisa que nós devemos estar buscando sempre, né? Nos conscientizando dos nossos direitos para poder cobrar à sociedade o nosso direito de respeito, de sermos reconhecidas como cidadãs, antes de mais nada. Meu nome é Beatriz Cordeiro, tenho 25 anos, sou representante do mês de maio do calendário Transrevolução, sou uma mulher transexual e quero deixar claro que os profissionais de saúde e de educação têm como obrigação de nos respeitar, se informar para que nos trate de acordo com a nossa orientação sexual e identidade de gênero. Mandado embora do emprego por estar me transformando fisicamente, porque travesti eu já era. E o mais complicado foi que logo em seguida minha família foi convidada a me retirar de casa e sem emprego, estava com dificuldade de arrumar emprego, fiquei naquela, demorei um pouco, mas fui me prostituir. Eu fiquei muito tempo sem falar com os meus pais, só tinha contato com a minha mãe mesmo, mas meu pai, minha irmã. Na verdade a gente ficou 3 anos sem se falar. E quando eu saí de casa eu fiquei assim com muita mágoa deles. Eu pensei assim, não vou mais falar com meu pai, nem com a minha mãe, não quero mais ver. Eu tinha uma amiga travesti que ela falava assim que às vezes para se transformar você tem que cortar o cordão umbilical. E eu pensei dessa forma, só que a minha mãe arrumou um jeito de me cativar também, né? E depois, conforme a gente vai amadurecendo, vendo as situações, a gente vê que eles não queriam o meu mal, eles não tinham preconceito por mim. Na verdade, eles queriam me preservar, porque tem aquele rótulo da sociedade que toda travesti rouba, mata, se droga. E eles estavam com medo de que eu me transformasse o que a sociedade rotula. E o que foi primordial para que eu reconquistasse a minha família foi eu me respeitar, continuar sendo a mesma pessoa. E hoje, graças a Deus, eles me respeitam. E a gente hoje em dia se dá super bem. Eu sou Dandara Vital, nasci em 29 de setembro de 1980. Eu tenho 31 anos, sou do signo de Libra. Atualmente eu sou atriz e auxiliar administrativo de uma ONG. De militares, meu pai e a minha mãe são militares, eu sou filha única. Então, para mim, eu me prendi durante 25 anos. Eu era aquela assim, nerd, eu era primeiro lugar em tudo. Meu pai tinha um orgulho imenso de mim, porque se eu não era primeiro, eu era as 5 primeiras. E de repente aquilo era uma prisão, porque ao mesmo tempo que eu era primeiro lugar para muitas coisas pro meu pai, para mim mesma eu não era o primeiro lugar.
eu estava sempre em último, porque eu não era quem eu era. Eu vivia escondida através da nota boa que eu tirava para mostrar para o meu pai. E aí, quando eu comecei a trabalhar, terminei a faculdade, comecei a trabalhar, trabalhava na terceirizada do Banco do Brasil. E aí eu resolvi que aquele passe de adolescente, de que agora eu sou dona de mim, eu tenho meu dinheiro, então eu vou abrir o jogo. E aí eu contei para meus pais que eu era homossexual e depois eu contei que ia virar travesti. O meu pai arrancou o meu brinco, que eu tinha botado um brinquinho na orelha, ele arrancou aqueles de pressão, ele arrancou com uma mão só, porque meu pai é militar e é 1,80 m e pouco e massa, né, assim, com disposição. Aí ele arrancou com uma mão só, minha orelha começou a sangrar, comecei a chorar, minha mãe ficou desesperada e a gente não sabia, assim, muito como lidar com isso. A minha mãe é totalmente homofóbica, sempre foi. E era assim, as irmãs dela, o povo que agora conhece ela depois dessa minha situação, diz que é assim, tá vendo? De tanto você falar, de tanto você dizer que não gosta, aí ó, aconteceu com você. Mas a minha mãe, ela é assim, homofóbica do tipo, ela não fala com nenhum tipo de homossexual. Ela não fala. Se tiver, ela sai. Então agora, depois de um ano, ela, sem a gente se falar, sem a gente se ver, só que o amor era muito grande, porque eu e ela, a gente tem uma afinidade, assim, que meu pai sempre viajou muito pelo trabalho. E eu e ela, era aquela cumplicidade dentro de casa. Então era tudo, era assim, eu, ela, e quando meu pai estava, a gente integrava ele ao grupo. Mas o grupo era eu e ela, né? Sempre foi assim, eu e ela. Nosso sexto sentido funcionava a ponto, assim, dela dizer assim, eu vou lá no portão porque fulano tá vindo. Sem falar no celular, sem falar nada, e eu tava no final da rua chegando em casa. As pessoas sempre ficavam assim, nossa, como que você sabia? Ah, era pelo horário. Não, não era pelo horário, porque eu e ela, a gente tem essa ligação. Só que nesse um ano que a gente ficou sem se falar, a gente ficou assim, morta. Eu tava morta aqui, mesmo mudando, tendo mudado, arrependidíssima de ter dito que ia ser o que eu era, e sofrendo, e ela sofrendo lá. Aí a gente resolveu, se encontrou, porque a saudade, o amor fala mais alto, né? Ainda mais com a nossa ligação. Aí a gente resolveu se encontrar e agora ela tá assim, se adaptando. Porque o medo deles era assim, o meu sofrimento. A gente sabe que sofre. É hipocrisia dizer que vai virar um travesti, seu filho vai ser um travesti e não vai sofrer. Vai sofrer porque a gente é uma celebridade desconhecida. Porque eu não consigo ir na padaria sem todo mundo me olhar. Eu não consigo ir numa banca de jornal sem paralisar toda a rua, todo mundo sempre tem que ir. Então esse é o medo, né? Porque muitas vezes paralisa para elogiar, para dizer, nossa, que gostosa, nossa, que bonita, nossa, que legal. E muitas vezes não é. Muitas vezes é para gritar Ronaldo, é para gritar, sabe, coisas que não são legais. Aí esse é o medo, era o medo, né, da minha mãe e ainda continua sendo o medo do meu pai. Mas aos pouquinhos a gente vamos tentando, né? Estamos aqui para isso, acredito que a batalha não acabou. O que me incomoda e que é a falta de respeito é as pessoas me excluírem de algumas coisas por eu ser quem eu sou. Então, dizer que você não pode ir para tal vaga porque você é um travesti, você não pode estudar porque você é um travesti. Isso me incomoda, porque eu sou a Tatiana Crispim, eu tenho 28 anos, eu sou bacharelado em ciências jurídicas e eu quero ser respeitada por isso, quem eu sou. Eu sou paraibana, eu vim eu tinha 8 anos, era uma criança e fui morar no Santa Amaro com a minha família, no Santa Amaro. Estudei na rua Santa Amaro, no Maria Leopoldina. Minha mãe trabalhou para uma família, minha mãe é doméstica, trabalhou para uma família e ganhou uma casa no bairro São Jorge, na Vila. E depois ela foi morar no Santa Amaro. Ela foi morar no Santa Amaro, 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 ela foi morar no
E logo depois eu viajei e comprei a minha casa de frente à minha mãe. Eu faço caminhadas, eu caminho com meus cachorrinhos e sofro preconceito. Os garis estavam passando no caminhão e me maltrataram, me xingaram de travecão, de João. E aí nesse dia que eles me maltratou, eu fui até a prefeitura, chamei um senhor, que é o representante, e ele chamou a atenção desses funcionários, alguns já não mexem mais, mas ainda tem alguns que me maltratam. Eu quero que eles me respeitem, que me tratem assim como minha irmã, meu irmão e as outras pessoas que andam em minha volta, que me dessem um bom dia, uma boa tarde, que me respeitem. O que só me falta é o respeito dessas pessoas, dessa minoria. Eu morei 4 anos na Espanha, eu ficava 20 dias em cada cidade e é um outro mundo, um mundo maravilhoso, onde as pessoas respeitam as diferenças de todos. A minha família é uma família maravilhosa. Eu nunca sofri preconceito com nenhum da minha família. Eu tenho um convívio maravilhoso com a minha mãe. Minha mãe é a minha melhor amiga. Meu irmão, minha irmã, todos me respeitam. Sou Renata Paulino, tenho 37 anos, sou profissional do sexo, eu gosto do que faço e quero que me respeitem pelo que sou. Tudo começou pela essa primeira pessoa que me abriu a porta para entrar no Colégio Santo Inácio, que foi essa senhora que me deu a bolsa. Aí eu falei, professora, a senhora pode você me chamar pelo nome social? Ela, tá, eu sei que é nome social, mas eu não vou chamar você pelo nome social. Você vai ser chamado pelo nome da sua identidade. No primeiro dia que eu fui estudar. E aí você já fica sem voz, sem fala, sem tudo. Aí fui para a sala de aula. Uma das primeiras professoras que me deu, que é de matemática. Aí cheguei na cadeira dela, onde ela fica sentada, e eu falei assim para ela, professora, a senhora pode me chamar pelo nome social? Ela falou, tudo bem, mas qual é o seu nome social? Aí eu mostrei minha outra carteirinha que eu tenho, e na hora a outra professora entrou na sala de aula e falou assim, não, você vai se chamar pelo nome da identidade. Aí teve a reunião do Grupo Transrevolução, onde a gente se reúne, as travestis, e a vice-presidente, que é a Gisele, eu falei com ela, estou saindo do colégio amanhã. E aí a Gisele falou assim, não, Célia, fica mais um pouco, eu vou te mandar uma carta para você levar para o colégio. Aí eu fui direto na diretora entregar a segunda carta, que era cópias. No outro dia que eu cheguei, a diretora mandou me chamar. E aí eu fui lá, ela me chamou e tal, sentou comigo. Ela falou que não estava sabendo o que estava acontecendo, que ela nem sabia que eu era uma travesti, que o Santo Inácio não sabia desse que estava acontecendo comigo e que eu ia ser chamado pelo nome social, que meu nome da identidade continuaria no arquivo. É tudo bem, não tem problema. O que eu não quero é que todo mundo que saiba do meu nome verdadeiro. Ah, mas é bobagem para mim? Não, para mim não é bobagem, porque eu não quero. É meu, eu não quero, é de mim. Eu não quero. A professora lá do começo, que é a pretinha da minha cozinha também, que ela falou que eu ia ser chamada pelo nome da identidade, hoje ela me chama de Selen. Respeito para mim é sinônimo de amor ao próximo. É justamente você fazer ao próximo tudo aquilo que você gostaria que fizessem para você, né? Ou de repente que você não gostaria que te fizessem. Então, respeito para mim é isso, é amor ao próximo. Ensinar as pessoas coisas que você sabe, não guardar coisas importantes que talvez mudariam, de repente, até o futuro da humanidade, só para você. Seria um egoísmo, seria como se você tivesse ganhado um dom e não compartilhasse ele com outras pessoas. Então seria uma forma de egoísmo. E tudo isso juntando, tudo é respeito a você mesma, respeito a pessoa que você é.
respeito ao mundo, respeito ao meio ambiente, tudo isso se encaixa. Preconceitos todos podemos ter, mas respeitar ao outro é que, mesmo que você tenha preconceitos, você não tem o direito de discriminar as pessoas por conta desse preconceito, porque preconceito é um conceito, muitas vezes errado, de algo que você não conhece. Então você não tem o direito de discriminar as pessoas, então isso seria uma falta de respeito, então seria uma falta de amor ao próximo. Eu aprendi, graças a Deus, eu vivi numa casa de muitas mulheres, né? Por mais que essa casa tenha tido muitos homens, mas ela era basicamente comandada por mulheres. Então às vezes as pessoas falam, é por isso que você é trans. Não, não é por isso que eu sou trans, até porque senão todos os meus irmãos seriam trans também, tanto os mais velhos do que eu, ou os mais jovens do que eu. Mas eu fui ensinada a ter respeito por você mesma. Minha mãe era uma mulher muito independente. As lições que eu tinha com minha mãe eram de cozinhar, costurar e partir lenha. Ou seja, você fazia todas essas coisas de uma mesma maneira como uma mulher, como qualquer outra pessoa que precisasse sobreviver faria. Então, respeito com a tua vida, respeito com os teus vizinhos, respeito ao local onde mora. Então, desde nova. Então, eu acho que, além de tudo, a não violência. Minha mãe também acho que era uma pessoa, que ela ainda está viva, é uma pessoa muito forte, muito assim, que grita muito como eu, mas assim, evita muito partir para violência. Então eu acho que respeito, tudo isso se inclui junto. Então desde criança eu fui ensinada dessa maneira, a respeitar as pessoas, a respeitar o meio onde eu vivo, a respeitar a casa onde eu vivo, a ter uma maneira de me portar, mas não me importar tanto também com o que as pessoas falam. Meu nome é Tianara Siqueira, eu sou agente de prevenção, militante pelos direitos humanos, LGBT e de qualquer outra pessoa. E respeito, para mim, porque lutamos por igualdade, mas eu não sou igual a todo mundo, nem todos somos iguais, porque nós somos todos diferentes um do outro e o DNA de todos prova justamente a nossa diferença. E é essa diferença que nos faz tão iguais e tão seres humanos. Isso para mim é respeito. Respeito à diversidade, à diferença de cada um, nos tornando iguais como um todo. Respeito. Palavra pequena, né? Mas difícil de ser compreendida pela sociedade. O porquê de respeitar nós, travestis e transexuais. Várias meninas deram seu depoimento aqui, né? Nessa campanha. E o que a gente está procurando, o que a gente está buscando é o respeito, né? É o respeito educação, respeito saúde, respeito família, respeito amigos, né? E é difícil, a verdade é essa, é difícil. Várias meninas têm várias histórias, né? Contaram várias histórias. Eu tenho as minhas histórias também, sendo que as minhas histórias não chegam nem a metade do que as meninas passaram, né? Do que sofreram, né? Porque eu não fui expulsa de casa, né? Eu tenho uma família tranquila, meus pais sempre me respeitaram, também porque eu sempre dei o respeito. Estudei, me formei, né? Trabalhei em casa de família, trabalhei como babysitter, trabalhei como doméstica, trabalhei como balconista, fiz vários cursos, sou formada em jornalismo. E o que eu procuro sempre falar, as pessoas perguntam: Gisele, você é travesti, você é transexual, o que você é? Bom, eu como represento um segmento de travesti e transexuais, ou seja, eu sou tudo. Eu sou travesti, eu sou transexual, eu sou gente, eu sou ser humano, eu sou uma cidadã. E busco isso, respeito. Respeito para ser respeitada, né? Porque eu acho que é isso que nós buscamos, o respeito e mais nada. Bom, eu sou a Gisele Meirelles Cusades Cassani e sou coordenadora, né, do grupo Transrevolução, no qual nós estamos fazendo essa campanha lindíssima, né, falando justamente sobre o respeito. Sou a vice-presidente do Grupo Pela Vida e assim, estamos na luta,
né? É o que eu sempre falo. Temos que ter ação. Não adianta blá blá blá. Falar bonito, todo mundo fala. É maravilhoso você ter uma fala linda, ter uma fala clara. Mas eu quero ação. Vamos arregaçar as mangas e vamos ter ação, gente. Vamos fazer. E nós estamos aqui para isso. Para mostrar para que estamos aqui, para que viemos, tá?